Olá pessoal, boa noite. Sejam muito bem-vindos a mais essa live da Brain Trainer, da nossa série Sou Brain Trainer. Meu nome é Tuian Linhares, eu sou supervisor da Brain Trainer Brasil e hoje eu vou estar aqui com uma treinadora super especial, a Patrícia Reis, que vai contar pra gente sobre a experiência dela. Eu acho que ela já está aqui. Deixa eu colocar a Patrícia para dentro. Vamos ver se eu acerto aqui os botões. Pronto. Guardar alguns segundinhos aqui até ela chegar. Olá! Boa noite, Oi, tudo bem? tudo bem? Tá me ouvindo bem? Tô sim, tudo ótimo. Ah, aqui já. Muito bom, bem-vinda ao nosso papo de hoje. Obrigada! Muito Super legal a animada gente. pro nosso papo de hoje. Show de bola. O pessoal está chegando aí, bem-vindos aos que estão chegando para acompanhar essa nossa conversa de hoje. Pessoal, esse é um vídeo da Brain Trainer Brasil. Brain Trainer é uma empresa que está presente no mundo todo, né, e que desenvolve tecnologias de neurofeedback. Daqui a pouco a gente vai explicar melhor o que é neurofeedback, né, por caso de ter alguém aqui que não tem a menor ideia do que seja isso. E a Patrícia é uma treinadora que faz parte da rede Brain Trainer. Ela está atualmente, eu esqueci o nome da cidade, Patrícia. Paragominas, é uma mistura de Pará com Goiás e Minas Gerais. E é no Pará, tá? Aragominas, legal. Sim. E é no Pará, e você está aí não tem tanto tempo, né? Você estava antes em Não, Vitória. isso. Tem um ano que eu vim de Vitória, no Espírito Santo, né, pra cá, pro Pará. Exatamente um ano, fez agora, semana passada. Legal. Passou muito rápido esse um ano, né? Eu lembro até hoje do dia que você me contou que estava de mudança para o Pará. Eu Mudando falei, pra nossa, a cá. Patrícia estava pertinho aqui de Minas, agora tá super longe. Bem longe, viu? Passou muito rápido mesmo. E a experiência aqui está sendo ótima, porque era uma incógnita para mim como é que seria a aceitação da cidade em relação ao neurofeedback, né? Porque em Vitória a gente já tem mais pessoas que trabalham com neurofeedback. E aqui não, e é cidade de interior, então era uma dúvida para mim, né? Mas está sendo ótimo, uma aceitação muito boa. Que legal, isso é muito bom, né? Você está ajudando a levar o neurofeedback para os lugares mais desconhecidos de todos. Pelo menos para Esparramar mim, o Paragominas era neurofeedback, né? desconhecido. Não sei se Paragominas é uma cidade famosa ou não, mas eu nunca tinha ouvido falar. Não é famosa, mas poucas pessoas mesmo já ouviram falar, porque Pará é muito grande, né, Tuian? Então, assim, são muitas cidades. Mas legal. É, Então, Patrícia, conta pra gente um pouco aí da sua trajetória profissional. Você é psicóloga, né? E eu sei que você é aqui de Minas também, né? E conta um pouco pra gente aí essa trajetória, o que que te levou a chegar até o neurofeedback, né? Conhecer que existe neurofeedback e decidir trabalhar com isso. Faz pra gente um apanhado geral aí. Legal, bacana. Vamos lá, adoro contar essa parte, né? Eu comecei a trabalhar com neurociência especificamente, né, em 2012. Me formei em 2010, trabalhei um tempo na área de RH, e aí em 2012 eu comecei a trabalhar com neurociência, vamos colocar assim, aí em Minas ainda. Eu morava em Minas ainda na época, e eu trabalhava numa empresa que prestava serviços de consultoria para empresas de risco alto de acidente de trabalho, né? Mineradora, indústria, essas coisas assim. E na época a gente usava uma metodologia de rastreio atencional para falar se o funcionário estava apto ou não para assumir o posto de trabalho dele, né? Porque o nível atencional baixo é um grande risco de acidente de trabalho, né?
E aí fiquei trabalhando nessa área e paralelamente eu tinha o consultório. Eu trabalhava durante o dia para essa empresa e à noite eu tinha o consultório, né? Eu trabalhava, sou psicóloga, sempre trabalhei com a terapia cognitiva comportamental e com a neuropsicologia. Então eu exercia as duas coisas ao mesmo tempo. E aí fiquei trabalhando assim até 2017. 2017, eu sempre confundo se é 15 ou se é 17. Foi até 2017 que foi quando eu decidi investir mais no meu consultório e começar a abandonar o trabalho dentro de empresa, né? Eu vinha já insatisfeita um pouco com o trabalho dentro de empresa, porque a gente tem muitas limitações de atuação, né, Tuian? A realidade dentro de empresa é outra, obviamente, às vezes envolve questões política, de horário de trabalho, uma série de coisas que limitam mesmo a ação do psicólogo dentro da empresa, naturais até, né? E aí eu resolvi investir mais no consultório, na clínica, entrar mais a fundo ainda na neurociência, né? E comecei a estudar sobre tecnologias novas que a gente tinha, ferramentas novas que a gente tinha na neurociência, na psicologia, na neuropsicologia. E aí encontrei o neurofeedback, me apaixonei pela forma como o neurofeedback funciona, pela proposta do neurofeedback, né, pela prática, pela técnica do neurofeedback, pela praticidade que tem, pelo quanto o neurofeedback é assertivo e por tudo que ele se propõe a fazer, né? E aí, Como foi que você ouviu falar pela primeira vez em neurofeedback? eu ouvi pela primeira vez de uma colega de trabalho que ela conhecia uma pessoa que trabalhava com neurofeedback e tinha se encantado com os resultados que ela tinha visto. E aí, quando eu fui resolver dar espaço na minha vida profissional, eu já tinha escutado falar sobre o neurofeedback e foi uma das ferramentas que eu procurei. Mas eu cheguei a estudar e procurar sobre várias ferramentas que a gente tem na atualidade, só que o neurofeedback ganhou meu coração, né? E aí assim, eu decidi investir realmente, investir mais e buscar formação, né? Buscar fazer o curso, saber como é que eu conseguiria fazer. E daí para frente foi só amor com neurofeedback. É uma área apaixonante, né? Não tem como não se apaixonar pelo neurofeedback, ainda mais depois que a gente começa a aprofundar e entender, né, com mais detalhes sobre o funcionamento do cérebro e como que a gente pode atuar para ensinar o cérebro a se modificar e ficar mais eficiente. E essa questão, assim, do quanto o neurofeedback ajuda a gente a melhorar o nosso funcionamento cerebral, e aí o quanto isso melhora tudo na nossa vida, isso que era o que mais me encantava, assim, de uma forma tão simples, a gente conseguir melhorar tanta coisa na vida das pessoas, sabe? Isso me chamava muita atenção. Peraí, parece que eu estou com um probleminha no áudio aqui. Eu não sei se é no meu celular que eu comecei a ouvir mal ou se foi no Ou no seu meu, que ficou né? baixo. O pessoal que está acompanhando aqui está conseguindo ouvir bem a Patrícia? No meu tá aparecendo quando sai o som atrasado. Vamos ver se vai melhorar. Aqui eu estou no volume máximo, mas sua voz está bem distante. Vamos ver Deixa se eu o pessoal ver. aqui nos comentários responde se está conseguindo ouvir ou não. Ó, teve gente E que tá está ouvindo ouvindo bem? Então, tudo parece que foi bem. alguma coisa aqui no meu telefone mesmo. Mas Acho que eu vou voltou ter que pegar um normal? fone de ouvido aqui. Deixa eu. De uma hora para outra que desligou ou ficou baixinho o som. Vou ligar meu fone. Pronto. Deixa eu fazer Agora um tá teste. tudo bem? Agora melhorou. Ah, joia. Beleza. Então Então, vamos seguindo. mas aí, o que foi E a gente está na fantástico, parte então que você conheceu o neurofeedback, né? Mas pode continuar. aí, quando eu fui fazer a formação, eu já conhecia, já tinha estudado, já tinha lido sobre o neurofeedback para eu entender
o que eu poderia esperar dessa ferramenta, né? Até mesmo que eu tinha investigado outras, estudado outras também, então eu já conhecia, sabia qual era a expectativa que eu podia ter. Tanto é que esse estudo prévio me ajudou a decidir pelo neurofeedback, né? Achei que seria a melhor ferramenta, me apaixonei. Mas aí, quando eu fui fazer a formação, para a gente concluir a formação, a gente precisa fazer o autotreino, né, Tuian? Quando a gente vai fazer a formação, para quem não sabe, quando a gente vai fazer a formação de neurofeedback com a Brain Trainer, um pré-requisito para você se formar é que você faça autotreino. E aí, na época que eu fui trazer isso para minha vida, eu estava num momento de muito esgotamento, eu já vinha há um tempo modificando coisa na minha vida profissional, buscando outros caminhos, né, buscando me distanciar um pouco da área empresarial. E eu estava assim, num nível de esgotamento muito alto, muito ansiosa e muito cansada. E aí eu fiz a avaliação no curso, porque aí no curso um colega avalia o outro, para depois a gente fazer o autotreino, né? Aí eu fiz a avaliação no curso, e quando eu peguei o resultado da minha avaliação, e aí aprendendo a analisar a avaliação também, peguei o resultado da minha avaliação, que eu vi que aquilo ali me descrevia perfeitamente tudo que eu estava, exatamente tudo que eu sentia e que acontecia comigo. Eu fiquei mais deslumbrada ainda. E aí depois, quando eu comecei a fazer o autotreino e senti a diferença absurda que aquilo fez na minha vida, aí acabou de ser um encantamento, um amor, uma paixão com o neurofeedback. Porque além da minha avaliação ter sido assim, me mostrado tudo que eu realmente estava sentindo e acontecendo comigo, os treinos de neurofeedback me fizeram muito bem. Para você ter uma ideia, eu estava numa transformação, né? Eu estava vivendo uma transformação na vida profissional, saindo da área empresarial, entrando mais para a área clínica, e eu tive que abrir mão de um emprego com renda fixa, né? Tinha uma estabilidade, vamos colocar assim, e investir no meu consultório. Na época, eu tinha acabado de mudar para Vitória, então eu não conhecia ninguém na cidade, conhecia poucas pessoas, então eu estava com uma metodologia nova, numa cidade nova, saindo de um emprego com renda fixa para abrir um consultório num lugar que ninguém me conhecia. Isso é um fator de muita ansiedade, acredito que para todas as pessoas. E eu já estava muito ansiosa, e sempre fui muito ansiosa. Eu falei, meu Deus, o que vai virar isso, né? E eu consegui passar por essa transformação na minha vida de forma muito amena e muito tranquila, por causa dos treinos do neurofeedback. Então, foi engraçado que a ferramenta que eu decidi investir e trazer para o meu consultório foi exatamente o que me salvou de não passar momentos difíceis nessa transformação da minha vida. E foi fantástico, foi fantástico. Que legal. Eu considero que isso é um dos diferenciais muito bacanas que a gente tem dentro da filosofia Brain Trainer, porque, para quem não conhece a Brain Trainer, né, que é a instituição que promove toda essa tecnologia do neurofeedback aqui para a gente, o nosso lema é de treinadores para treinadores. Então, a gente sempre começa trabalhando o próprio cérebro. É importante que quem está trabalhando com neurofeedback passe também pelo processo, entenda como que são as mudanças. E para a gente isso é um privilégio, né? Poder ter em mãos a ferramenta que provoca e que produz uma mudança tão forte na gente. É realmente muito legal. Você estava falando aí dessa questão do mapeamento, né? Ser uma descrição exata daquilo que você estava experimentando. Isso é uma coisa que realmente surpreende muito. Eu já vi muitas vezes aqui no consultório alguns clientes ficarem assim, de boca aberta, quando eu começo a ler para eles, a interpretar os dados e de repente eu estou falando tudo sobre a vida da pessoa, como que a pessoa se comporta, quais emoções ela sente, consigo saber até algumas questões de histórico de trauma que a pessoa possa ter, porque tudo está registrado no cérebro, né? Nosso cérebro tem nosso histórico de vida completo e é ele que produz tudo aquilo que a gente faz, né? Nossa própria identidade depende de como que o cérebro está trabalhando. É impressionante, assim, eu tenho algumas situações divertidas com a avaliação por causa disso. É que, assim, é unânime no consultório, a maioria das pessoas
quando a gente dá o resultado, explica o que que apareceu na avaliação, como o cérebro dela está funcionando, a maioria das pessoas falam assim para mim, ah, você está lendo um livro da minha vida, você tá aí, tem uma bola de cristal. Eu falo, não, não é uma bola de cristal, é seu cérebro. E eu tenho umas situações engraçadas com a avaliação, porque o meu primeiro paciente foi o meu marido, né? E aí, era meu primeiro paciente, era meu marido, eu deixei ele ler o relatório que eu tinha feito da avaliação dele, e chegou no momento que ele estava lendo assim, síndrome das pernas inquietas, e ele estava balançando as pernas na hora. Aí ele fez assim, olhou para mim e falou assim, nossa, mas isso fala muito da gente. Eu falo, claro, isso é o seu cérebro, claro que vai falar muito de você, é seu cérebro. Do jeito que seu cérebro está funcionando, é o jeito que você funciona, não tem como fugir disso, né? Então a gente vai passando por umas situações engraçadas, assim, por exemplo, tem pessoas que às vezes, quando você vai dar o resultado, não enxergam muito daquilo que a gente está falando no dia a dia dela, mas normalmente são pessoas que têm uma dificuldade, uma das dificuldades é a autopercepção. E aí, quando você começa a trabalhar aquela pessoa, ela começa assim, eu acho que realmente isso, ela começa a perceber. E tem as pessoas que se acostumam com determinadas situações, né, Tuian? Eu já cansei de pegar no consultório pessoas que não dormem bem, a gente faz a avaliação, vê que o sono é muito ruim, só que a pessoa dorme mal há tanto tempo que ela se acostuma. E às vezes, porque dorme mal, quando deita para dormir por causa do esgotamento que as noites mal dormidas geram, a pessoa apaga por causa de esgotamento. Mas isso não quer dizer que o sono é bom. E a pessoa, porque apaga, acha que o sono é bom e fala, não, eu durmo bem. Aí eu falo, então tá bom. Aí a gente começa a fazer as sessões. Aí o sono começa a melhorar, a pessoa fala, Patrícia, eu acho que realmente eu não dormia bem, não. E teve uma situação muito engraçada da avaliação que aconteceu comigo. Foi um paciente que o dia que ele foi buscar o resultado da avaliação dele, a filha dele, por sorte, foi com ele. E ele quis que ela entrasse no consultório. Eu permiti, ele pediu. E eu dei o resultado da avaliação para ele, com a filha dele no consultório, na sala. E aí, tudo que eu ia falando sobre o resultado dele, falando, você funciona assim, você funciona assado, você tem tendência a isso, tendência a aquilo. Ele falava assim, não, não tenho, não. A filha do lado fazia assim, com a cabeça. Aí, teve um momento que eu falei para ele assim, olha, você tem um pouquinho de rigidez no seu funcionamento cerebral, você é um pouquinho teimoso. Aí ele falou assim para mim, não, de jeito nenhum. A filha do lado fez assim e arregalou o olho, como quem disse, é muito. Esse dia eu morri de rir com a avaliação. Porque não tem jeito, por mais que a gente tente negar, às vezes, as coisas que a gente não quer afirmar que acontece, não tem jeito. A avaliação é do seu funcionamento cerebral. Se ele tá assim, você tá assim. Eu lembro uma vez que eu atendi um cliente que ele tinha uma resistência muito grande com médicos, especialmente com psiquiatras. E uma vez ele tentou enganar um psiquiatra com que ele foi se consultar. Ele chegou na consulta com o psiquiatra e ficou simulando um monte de tiques, simulando umas doenças que ele não tinha, para ver se o psiquiatra acreditaria. Para testar. E acabou que o psiquiatra foi na dele, prescreveu lá coisas com base nos sintomas que ele estava inventando. E quando o cliente me contou isso, eu falei com ele, olha, pode até ter funcionado com o médico, mas comigo isso não vai funcionar, porque eu estou vendo o seu cérebro, então eu tenho as respostas de tudo ali dentro. É muito assim, é impressionante o quanto a avaliação fala mesmo da gente, né, Tunha? E assim, não tem como ser diferente, não tem como a gente fugir do que o nosso cérebro está produzindo, de como ele está funcionando, né? Então, a avaliação foi realmente, assim, o que começou a me fazer ser mais apaixonada pelo neurofeedback, por causa disso que eu falei, né? Pela profissão, por ser psicóloga, eu percebia e entendia o que estava acontecendo comigo. E aí, quando eu fiz aquela avaliação, que foi tudo
perfeito, assim, que não tinha o que tirar. Eu falei assim, realmente eu escolhi a coisa certa, realmente vai atender a minha expectativa, eu realmente estou fazendo o que eu deveria fazer. E aí, quando eu comecei o autotreino, aí foi mais amor ainda, porque realmente fez uma diferença muito grande. Eu sempre fui muito ansiosa, a vida toda, sempre trabalhei muito a minha ansiedade. E por causa da minha profissão, sempre desenvolvi muitas estratégias que eu conseguia controlar a minha ansiedade e viver bem com ela. Mas nunca consegui eliminar a minha ansiedade. E aí, quando eu fui fazer o autotreino, que eu comecei a ver a minha ansiedade melhorar. Eu lembro que quando eu cheguei mais ou menos na 20ª sessão, eu me vi assim, uma pessoa tão diferente, mas uma pessoa tão diferente. Eu tinha algumas coisas da ansiedade que eu vi sumir, algumas manias da ansiedade que eu vi aquilo ir embora. O meu sono melhorou absurdamente, né? Ansioso naturalmente não dorme bem. E meu sono melhorou muito. E eu vi acontecer coisas, situações em que eu ficaria assim, aquela característica clássica do ansioso, remoendo o pensamento, agarrada no si, mas isso, aquilo, outro. Que eu me vi passar bem tranquila. A própria situação da mudança total de vida que estava sendo na época foi um grande exemplo disso, porque tendo o meu histórico comportamental, seria uma fase de muita ansiedade para mim, seria uma fase que eu teria crise de gastrite, que eu costumava ter, arritmia cardíaca, é uma coisa que sempre, quando eu estou num nível tenso de ansiedade, vem, e eu não tive nada disso, por causa do treino de pé. E foi tão legal que o meu primeiro paciente, como eu falei, foi o meu marido. E na época, meu marido também não estava muito bem, ele estava tentando passar no mestrado, já tinha bastante tempo, e não estava conseguindo. Ele trabalhava, né? Então tinha o período da noite para estudar, e as universidades onde ele estava tentando, eu acho que a maioria, você tem que entregar um pré-projeto, né? E ele não estava conseguindo sentar, escrever, organizar a ideia, né? E estudar muito menos. E ele já tinha tentado alguns processos e não tinha conseguido, e ele começou a ficar mal, assim, sabe? Começou a perder a força, perder a energia, querer desistir, isso começou a afetar várias coisas, começou a se aproximar de um quadro depressivo. Ele foi até num médico, acho que na época foi num endocrinologista, e o endocrinologista queria que ele tomasse medicação. E aí eu comecei a fazer o neurofeedback com ele, né? Ele melhorou absurdamente. Ele conseguiu sentar, estudar. Ele chegava do trabalho cansado e ficava estudando. Segundo ele, ele perdia a hora de tão concentrado que ele ficava no estudo. E ele tinha pouco tempo, período para estudar para a prova do mestrado era curto. Então ele tinha que focar muito, porque ele tinha que render muito. E aí ele falou que ele perdia a hora, assim, quando ele ia ver, já tinha passado muito tempo que ele estava ali focado, concentrado, conseguiu organizar a ideia dele, estruturar o projeto dele para entregar no processo seletivo e conseguiu passar no mestrado. E ele melhorou muito, assim, já estava ficando aquela pessoa para baixo, autoestima muito ruim, né? E ele se transformou, conseguiu passar no mestrado, fez o mestrado muito bem, já terminou e terminou muito bem. E hoje ele é outra pessoa, outra pessoa. Que legal. Nossa, que fantástico. É muito bacana quando a gente vê esses casos, né, super bem-sucedidos, ainda mais dentro de casa, né? Você deve ter gostado ainda mais do neurofeedback depois de ver Ah, essas mudanças no seu melhorou marido. minha casa, melhorou minha vida do meu marido, melhorou minha casa. E fez tanta diferença na minha vida enquanto profissional, porque eu tinha sentido na minha pele, na minha vivência, o que o neurofeedback é capaz de fazer com a gente. Então, todo paciente que eu recebo, que eu vejo como está e que eu sei o que o neurofeedback pode fazer, eu fico, às vezes, arrepiada. Eu falo, é paixão que a gente sente pelo que você sabe que o neurofeedback pode fazer, pelo quanto você sabe que o neurofeedback pode melhorar a vida daquela pessoa, igual melhorou a sua, né? No caso, igual melhorou a. Que legal. É,
Patrícia, para quem está aqui assistindo e não tem a menor ideia do que é neurofeedback, talvez tenha alguém que caiu de paraquedas aqui na conversa, né, e se interessou pelo tema, mas não sabe o que é neurofeedback. Conta pra gente como que você explica o que é neurofeedback para os seus clientes. Eu começo explicando, eu sempre escuto por que a pessoa tá me procurando, né? E aí eu começo explicando com base no sintoma que ela me trouxe, né? Vamos falar aí de que mais tem aparecido atualmente, né? Ansiedade, depressão, dificuldade para dormir, dificuldade para concentrar. Eu explico que aquilo tudo vem do nosso funcionamento cerebral, né? A gente só consegue se concentrar ou não se concentrar. A gente só consegue trabalhar, estudar, dormir, acordar, fazer nossas coisas do dia a dia, porque nosso cérebro funciona. A gente está aqui porque o nosso cérebro funciona, né? Ele é responsável, nosso sistema nervoso é responsável desde as nossas funções vitais às nossas funções cognitivas complexas, como, por exemplo, se emocionar, nossas emoções, né? E aí eu explico que isso tudo quem faz é o nosso cérebro. Então, se ele não estiver funcionando bem, se ele não estiver funcionando em harmonia, em equilíbrio, bem orquestrado, vamos colocar assim, essas questões, desde funções vitais a cognitivas complexas, como, por exemplo, as emoções, elas podem entrar em desajuste, né? Elas podem ter alguns desequilíbrios. E aí explico, por exemplo, esse sintoma que você está me trazendo, vamos pegar aí a insônia, que é bem frequente. A noite mal dormida, dificuldade para dormir, aquela questão de deitar e a cabeça não deixa se acalmar e dormir, a dificuldade de concentrar, isso tudo vem, uma das origens é um desequilíbrio nesse nosso funcionamento cerebral. E aí o que o neurofeedback faz é exatamente ajustar esse desequilíbrio, é devolver esse equilíbrio, é fazer o seu cérebro funcionar do jeito que era para ele estar funcionando, de uma forma mais harmônica, deixando de desperdiçar energia, de perder energia com outras coisas e gastando energia com aquilo que de fato precisa, né? Então, o feedback, ele melhora, não ajuda só não é só um auxílio para o quadro de ansiedade, para o quadro depressivo, ele melhora a nossa vida como um todo, porque ele faz com que o nosso cérebro funcione de forma mais equilibrada, mais harmônica. É como a gente lapidar um diamante, né? Você vai fazendo os ajustes até ele ficar perfeito para você e do jeito que você quer. É exatamente isso que a gente faz com os nossos pacientes. A gente vai ajustando aquele funcionamento cerebral até a pessoa estar se sentindo bem dentro da forma que ela funciona e que ela quer. Legal, muito bom. Na prática, como é que funciona isso? Só para o pessoal que nunca ouviu falar em neurofeedback, saber, né, o que é na prática. A gente está falando dos resultados que são muito legais, né, que a pessoa tem o cérebro realmente transformado. Como que a gente faz essa mágica toda? Acontece, né? É o que todo mundo pergunta. Não, mas e aí, como é que vai ser isso, né? Então, o neurofeedback, o próprio nome já fala, né? É um feedback, é um retorno para aquele seu funcionamento cerebral, né? Para o neuro, para o seu funcionamento cerebral. Então, o que ele faz é exatamente mostrar para o nosso cérebro o que está dando certo e o que não está dando certo. Qual o funcionamento que é bom, qual o funcionamento que não está sendo bom, né? Então, durante os treinos, o paciente fica com os eletrodos conectados na cabeça, né? Naquela região onde a avaliação mostrou pra gente que precisa ser trabalhado, porque a avaliação de neurofeedback, ela pega o cérebro todo, a gente avalia o cérebro todo. Porque a ideia da Bright Trainer é a gente treinar o cérebro todo. Não adianta a gente treinar só uma região, só um local. É igual a gente querer melhorar o trânsito de uma cidade mexendo em uma rua. Não vai funcionar. Então, a gente tem que pôr a orquestra toda para entrar em harmonia. Então, a avaliação mostra para a gente o que a gente vai ter que trabalhar e onde a gente vai ter que trabalhar. Então, a gente coloca os eletrodos naquelas regiões onde a gente identificou na avaliação que nós vamos ter que trabalhar. E, enquanto a gente treina, o paciente fica assistindo televisão, às vezes um vídeo, uma série, às vezes jogos, né?
E no programa, no computador, é que a gente define o que, então, que vai ser feito naquela região, como a gente vai ajustar aquela região, vai aumentar uma coisa, vai diminuir, o que, que a gente vai fazer. Como o equipamento fica captando para a gente a todo momento, em tempo real, aquela resposta cerebral naquela região onde o eletrodo está, como as conexões estão acontecendo naquela região, cada vez que o cérebro do paciente responde dentro do que a gente pediu no programa, o vídeo que ele está assistindo funciona normal, ou seja, o cérebro dele consegue ter a interação normalmente com o que ele está assistindo. Mas a hora que o cérebro do paciente emite uma resposta fora daquilo ali que a gente definiu no programa, o programa escurece a televisão, ou então diminui o volume do fone, ou se for um jogo, ele trava o jogo e a pessoa não consegue jogar. E isso para o nosso cérebro é o quê? Ele não está conseguindo fazer o que ele estava tentando fazer, ele está perdendo a interação. Ele está tentando fazer uma coisa e não está conseguindo. Então, com o passar das repetições, por isso que o neurofeedback precisa ter uma frequência maior, não dá para a gente fazer, não dá para a gente ser atleta de final de semana de neurofeedback, tem que ter uma regularidade, porque com o passar das repetições, o nosso cérebro ele vai deixando perder, esquecendo, vamos falar assim, aquelas conexões que a gente está mostrando para ele que estão ruins e vai fortalecendo aquelas conexões que a gente está mostrando que estão boas. E vai criando novas também, porque o nosso cérebro, devido à neuroplasticidade, né, ele tem uma capacidade muito grande de criar novas conexões. Por exemplo, quando a gente começa a aprender uma coisa nova, por exemplo, tocar um instrumento novo, nosso cérebro vai ter que criar novas conexões. Então, o que o neurofeedback faz é fortalecer aquilo que está saudável e fazer com que ele vá esquecendo aquilo que não está. Dessa forma que eu expliquei. Legal, muito bacana. A gente está recebendo algumas perguntas aqui. Gente, quem tiver perguntas que quiser fazer para a gente, né, ou mais especificamente para a Patrícia, sobre neurofeedback ou sobre qualquer assunto que a gente está trazendo aqui, pode ficar à vontade para ir mandando, tá? Eu vou lendo aos poucos aqui na medida que as perguntas chegam. Tem uma pergunta aqui da Adriana. Ela está perguntando quanto tempo leva para o neurofeedback fazer efeito? Eu adoro essa pergunta. Essa pergunta, Adriana, é que todo mundo faz. Todo mundo tem essa dúvida. E é a pergunta que todo mundo que trabalha com neurofeedback amaria poder te responder. Mas é impossível a gente falar assim, definir quantas sessões a gente vai ter um resultado, porque a gente está trabalhando com cérebro. E cérebro é uma caixinha de surpresa. Então, depende. Tem pessoas que com 5 sessões já sentem uma diferença. Tem pessoas que vão sentir diferença com 30 sessões, né? Então, vai depender de como o seu cérebro vai reagir ao tratamento, ao treinamento. Né? Vai depender muito do seu cérebro. Então, a gente não consegue responder. Né? O que normalmente a gente faz, às vezes alguns treinadores fazem de outra forma, mas a gente costuma fazer um bloco de sessão, algumas sessões, avaliar com o paciente o que ele está sentindo, de mudança. Às vezes tem treinador que faz reavaliação, tem treinador que espera mais um pouco, que não faz. Mas a gente vai se guiando com a melhora que a gente está vendo no paciente, e algumas pessoas gostam de fazer reavaliação. Mas quantas sessões nós vamos gastar, isso quem vai responder para a gente vai ser o seu cérebro. Sim, é importante ter em mente que é um processo longo, né? Sim. Mesmo que a pessoa tenha resultados bem rápido, a gente não para de treinar por aí. Porque senão, né, igual você colocou, né, com a pessoa que pratica neurofeedback de fim de semana, né? O cérebro ele tende a voltar, né? Se a gente não consolida aquilo que foi treinado, essas rotas neurais que foram trabalhadas. Então, geralmente, né, pelo menos comigo aqui, o processo costuma durar alguns meses, né? Eu diria de 4 até 9 meses, até um ano em alguns casos, né? Geralmente em torno de 20, 30, 40 sessões, né? Mas tem gente que tem resultado muito mais rápido. Eu já tive cliente que com 2 sessões a vida da pessoa mudou assim, de uma hora para outra, foi uma coisa
Impressionante. Eu tive um caso assim também que me surpreendeu muito, mas eu gosto de deixar claro para os pacientes o seguinte: a gente tem que ter paciência, porque hoje é muito comum as pessoas chegarem para a gente, não só para a gente, chegarem em qualquer profissional e querendo uma solução de um dia para o outro. A gente tem que lembrar que no neurofeedback nós vamos treinar um funcionamento cerebral que existe aí no seu cérebro há muito tempo. Então não é assim de uma hora para outra que a gente consegue fazer o cérebro mudar. Eu gosto de dar o exemplo até do nosso aprendizado. Por exemplo, quem nunca tocou nenhum instrumento, nunca tocou nada, vai aprender a tocar um instrumento agora. Você não consegue em um mês aprender a tocar esse novo instrumento e tocar ele super bem. Vai levar um tempo para você aprender e para que você esteja de fato tocando bem aquele instrumento. É o seu cérebro que está aprendendo aquilo ali. Então, essa transformação cerebral, embora o nosso cérebro seja muito dinâmico, mas ela não acontece assim de um dia para o outro, de uma hora para outra. Então, é um processo que leva tempo e eu gosto bastante de falar com os meus pacientes, Tuiane, deixar bem claro que o que ajuda muito, tanto na evolução mais rápida, quanto na solidificação desse novo funcionamento, são os nossos hábitos. Eu gosto de fazer uma comparação do neurofeedback com cirurgia bariátrica. Na verdade, é uma comparação que eu faço com todo tipo de tratamento. Eu falo o seguinte: cirurgia bariátrica, se você vai fazer, você vai emagrecer? Vai. Se você não mudar os hábitos que fizeram você precisar dela, daqui a pouco você precisa de novo. E o neurofeedback é a mesma coisa. Os seus hábitos vêm junto com outros fatores moldando o seu funcionamento cerebral. Então, se você faz neurofeedback, modifica, tem um novo funcionamento cerebral, mas continua tendo os mesmos hábitos antigos, a tendência é que eles retornem, que o seu cérebro retome o hábito antigo, porque são eles que fizeram ele ficar como estava. Então, a mudança de hábito é algo que a gente tem que sempre trabalhar junto com o neurofeedback, conscientizar muitos pacientes em relação a isso, para que essa mudança seja duradoura. Legal, muito bacana. E tem uma pergunta aqui sobre quantas sessões você, Patrícia, precisou para você ter resultado com o neurofeedback? Na época, foi em torno eu acho que quando eu estava chegando na 20ª sessão, eu estava sentindo muita diferença, porque eu comecei a perceber que eu estava dormindo melhor, que eu estava conseguindo acordar. Foi a primeira coisa que eu percebi, e que eu me lembro que foi em torno da 20ª. Eu estava conseguindo acordar menos cansada, no mesmo ritmo de vida, dormindo no mesmo horário, e eu estava acordando melhor, mais disposta. E aí eu comecei a perceber que tinham coisas mudando. Daí para frente eu fui percebendo várias coisas. Então, em torno de 20 sessões, mais ou menos, eu comecei a perceber mudança mais expressiva, mais significativa. Mas eu fiz em mim, na época, eu acho que eu cheguei a fazer em torno de 80 sessões, mais ou menos. 80 sessões. Eu pensava, o que eu raciocinava era o seguinte: por que eu não vou fazer em mim um negócio que é tão bom, traz tanto resultado, e eu posso fazer de graça em mim? Eu pensava desse jeito, sabe? Eu posso fazer de graça em mim, por que eu não vou fazer? Claro que eu vou fazer. Então eu fiz umas 80 sessões. O meu marido também, ele não fez 80, ele fez menos que eu, mas ele chegou a quase isso. Depois que ele passou no mestrado, ele ainda continuou fazendo, porque ele viu que em mestrado você é muito exigido mentalmente falando, né? E ele viu que tinha feito tão bem a ele, que ele falou: não, eu quero fazer mais porque eu preciso render no meu mestrado. Mas na época, eu fiz em torno de 80, mas eu direto treino no meu cérebro, direto. Por exemplo, agora, quando eu mudei para Paragominas, foi uma mudança grande de vida, e toda mudança mexe muito com a gente, eu treinei de novo meu cérebro. Eu tô sempre que eu posso, às vezes falta um paciente, me deu um bolo, eu vou lá e faço um outro treino, porque eu sinto diferença. Como eu já treinei muito o meu cérebro e tenho essa autopercepção já mais aflorada, com um treino hoje, atualmente, depois de muitos treinos de neurofeedback, com um treino eu consigo sentir diferença no meu dia. Que legal, sensacional. É muito bacana como que a gente vê que o cérebro ele sempre pode ser melhorado, né? Sempre, sempre.
Eu tenho alguns clientes que decidiram que nunca vão parar de fazer neurofeedback, porque eles viram a transformação, né? E eu falo com eles, se quiser já pode parar, né? O que a gente treinou já está presente aí em você, já é o novo jeito do seu cérebro funcionar. Mas a pessoa fala, não, mas eu quero continuar melhorando, né? Se isso aqui transformou tanto minha vida, por que que eu vou parar de fazer? Eu tive um paciente em Vitória, eu morava em Vitória ainda, que ele falou assim pra mim, não vou parar, eu quero um dia ser igual o Einstein. Eu não vou fazer mais. Aí ele fez, acho que, bom, nossa, ele, acho que esse foi 45 sessões, não lembro agora direito, 45, 50 sessões, o objetivo dele já tinha sido alcançado. Ele falou, não, vou parar, eu vou fazer mais, eu quero ser igual o Einstein. Ai, nesse caso. Que legal. É, vamos pegar mais algumas perguntas aqui. O pessoal está animado com as perguntas, isso é muito bom. Que bom, coisa boa. Tem uma pergunta aqui da Ana Guedes. Ela está falando que é arquiteta, especialista em neurociência. Ela está Ai, perguntando se o conhecimento do neurofeedback pode ajudar. É que a pergunta tá difícil de ler aqui. Gente, eu tenho uma certa dificuldade com essas letrinhas passando aqui no Instagram. Isso pode ajudar na. Eu perdi o texto dela aqui, mas vou falar de cabeça o que eu lembro quando eu li, que isso pode ajudar na otimização de espaços empresariais. o conhecimento do neurofeedback, Isso, se saber, né, se um arquiteto, por exemplo, saber sobre neurofeedback, sobre o cérebro de forma geral, se isso pode ajudar no, na, no, no planejamento ali, né, de espaços empresariais. aí são duas coisas. Para você conseguir melhorar a sua capacidade de planejamento de espaços empresariais, o neurofeedback é uma coisa que ajudaria com certeza, porque neurofeedback é uma das coisas que eu vejo mais facilidade de melhorar são nossas funções executivas, capacidade de planejamento, organização, análise do todo. Agora, conhecimento de neurociência especificamente, de como o cérebro funciona, de como a gente funciona, é algo que ajuda a gente em todos os sentidos. Inclusive, eu agora, recentemente, depois que saiu aquela série Corpo Humano, da Netflix, eu tenho obrigado todos os meus pacientes a treinarem assistindo aquela série. Porque eu acho indispensável, eu acho que todas as pessoas tinham que conhecer um mínimo básico mesmo do funcionamento do cérebro, do nosso sistema nervoso, porque isso faz toda a diferença na nossa vida. Então, com certeza, conhecer sobre neurociência faria muita diferença nos seus projetos e fazer o neurofeedback para que você consiga organizar seu cérebro para que você use isso melhor, faria toda a diferença. Eu falo que eu gostei muito daquela série, Tuiana, não sei se você chegou a ver, porque Não, ainda não. faz um apanhado do nosso funcionamento, principalmente os dois primeiros episódios, que o primeiro fala sobre o cérebro em si e o segundo fala sobre o coração, a pulsação, né? E ficou assim muito fantástico, como não é para profissionais, ficou com um linguajar fácil de entender e a forma como eles colocaram, as analogias que eles fazem, ficou divertido de assistir, não ficou aquela coisa chata que, por exemplo, quem não é da área e não se interessa pela área vai achar chato. Não, ficou legal. E eu acho que é indispensável as pessoas entenderem um mínimo de como a gente funciona. A gente conhecer, entender o mínimo básico de como o nosso cérebro funciona, como a gente reage às coisas, por que a gente reage às coisas, por que às vezes no momento de tensão a gente tem dor de barriga, a mão fica gelada. Isso são coisas básicas que mudam muitas atitudes nossas no dia a dia. Então esse conhecimento certamente te ajudaria muito respondendo a pergunta, né? Legal. É impressionante, né? Quanto mais a gente conhece sobre o cérebro, entende sobre essa dinâmica cerebral, né? Como que o cérebro está integrado com o corpo, né? E como que o corpo responde ao cérebro, o cérebro responde ao corpo, tudo formando um sistema único aí, que é o que a gente é, né? Não existe o cérebro sozinho, não existe o corpo sozinho, o que existe é sempre uma interação desse sistema complexo, né? Eu escuto muito no consultório.
E aí, as pessoas falarem assim, às vezes me trazendo sintomas de ansiedade, por exemplo, e aí falar que teve taquicardia ou que o estômago começou a doer. Eu falo, não, isso é consequência da crise de pânico, do transtorno de ansiedade, a crise de ansiedade que você teve, enfim. Mas o que que o estômago tem a ver com a minha ansiedade? As pessoas perguntam isso. E aí, um dos motivos de eu começar a obrigar os meus pacientes a assistirem essa série, para as pessoas entenderem isso, que didaticamente, às vezes, a gente até separa mente, cognição, personalidade do corpo físico, mas isso não está separado. Né, nossa mente, nossas emoções são produtos do nosso funcionamento cerebral, do nosso coração, né? O nosso coração manda muita informação para o nosso cérebro, os dois em comunicação o tempo inteiro, e que definem muito das nossas emoções e de como a gente vai reagir a elas, né? Então, não está separado. E a gente entender um básico disso faz toda a diferença na nossa vida, né? Eu lembro que eu obriguei meu marido a assistir essa série, aí, durante a série, ia falando umas coisas, ele olhava para mim e falava, é assim? Eu, é assim. Então, são conhecimentos que são úteis para todo mundo, né? Entender o próprio corpo e o próprio cérebro, não tem quem não se beneficie disso, né? Exatamente. Tem uma outra pergunta aqui. Essa aqui é a pergunta que todo mundo que trabalha com o neurofeedback adora responder. A pergunta é: o neurofeedback tem eficácia para TDAH? Essa pergunta aí é básica. Eu gosto muito de falar. Eu vou até para responder essa pergunta, eu vou roubar a fala de uma professora minha da pós-graduação em neurociência, que eu achei fantástica. O neurofeedback, normalmente a pergunta não é nem se ele tem eficácia para TDAH, às vezes vem para que ele serve, né? Eficácia em quê? O neurofeedback tem muita eficácia para o TDAH, mas não só. Eu brinco que neurofeedback serve para quem tem cérebro. Tem cérebro, o neurofeedback serve. Porque ele vai trabalhar exatamente o que está desajustado do nosso funcionamento cerebral, né? E o TDAH, o TDAH, na verdade, um dos tratamentos mais indicados, mais recomendados atualmente para o TDAH é o neurofeedback, principalmente o neurofeedback aliado à terapia cognitivo-comportamental. A gente tem muita meta-análise, a gente tem muito estudo científico atualmente, indicando aí como um dos resultados de maior sucesso o neurofeedback aliado à terapia cognitivo-comportamental. Porque exatamente pelo próprio... por como o TDAH funciona, né? Normalmente, no cérebro de uma pessoa com o déficit de atenção, a gente encontra algumas características de funcionamento que o neurofeedback consegue melhorar, consegue atingir, né? Às vezes, por exemplo, uma lentificação um pouco acima do normal, né? Isso tudo o neurofeedback consegue atingir muito bem, atingir perfeitamente. Tuian pode falar disso melhor do que eu, que já fez vários vídeos aí falando sobre o cérebro do TDAH, né, Tuian? É uma área que eu acho apaixonante, o cérebro do TDAH. E um ponto que eu acho muito bacana é que existe reconhecimento até de órgãos oficiais sobre a eficácia do neurofeedback para TDAH. O Conselho de Pediatria dos Estados Unidos já emitiu um parecer dizendo que neurofeedback é a intervenção prioritária para TDAH, acima até da própria medicação. Então, a gente tem tido cada vez mais esse respaldo, né, com muita base científica também, né, de muitas pesquisas que vêm sendo feitas. Uma coisa que eu sempre acho legal enfatizar para as pessoas é que neurofeedback não é uma coisa nova. Muita gente, quando ouve falar, né, e vê que envolve tecnologia, computador, eletroencefalograma e tudo mais, as pessoas acham que surgiu muito recentemente, mas o neurofeedback tem em torno aí de 60 anos de existência. E 60 anos de estudos aprofundados. TDAH é uma das áreas que foi mais investigada até hoje sobre a eficácia do neurofeedback. Resultados sempre muito legais. Eu falo que neurofeedback é novo no Brasil. Só aqui. Fora daqui não é novo há muito tempo.
É engraçado que, realmente, quando a gente vai procurar, quando a gente vai estudar sobre neurofeedback, uma das áreas de estudo científico que a gente mais encontra é o TDAH, né, o neurofeedback aplicado ao TDAH. Agora vem crescendo bastante aí também o estudo com autismo, né, mas o TDAH a gente não encontra com mais facilidade. Inclusive em português, porque artigo de neurofeedback a gente não tem tanta abundância assim em português, né? Mas de TDAH a gente consegue encontrar bons trabalhos também em português. Legal. Tem uma outra pergunta aqui sobre o uso do neurofeedback. Eu estou procurando aqui para ver se eu acho quem que foi a pessoa que mandou a pergunta sobre o neurofeedback para trabalhar fobias, fobias de forma geral. Sim, muito, muito bom. As fobias, de forma geral, o pânico, né? É, na verdade, todos são um transtorno de ansiedade, né? Pânico, agorafobia, fobia social, todos, na verdade, se configuram em um transtorno de ansiedade. E o neurofeedback trabalha muito bem o transtorno de ansiedade, pelo motivo que eu explico para os meus pacientes como que o neurofeedback funciona, né? Por que que o neurofeedback funciona? Porque esses transtornos, tanto o TDAH, que a gente estava falando agora, como as fobias, que é um transtorno de ansiedade, eles vêm de um desequilíbrio no nosso funcionamento cerebral, da forma como o nosso cérebro está se comunicando, né, e processando os estímulos e as informações do nosso dia a dia. E é exatamente isso que o neurofeedback consegue ajustar. Então, tudo aquilo que vem de uma falha na comunicação do nosso cérebro, o TDAH, o transtorno de ansiedade, o quadro depressivo, e por aí vai, a dificuldade na aprendizagem, dor crônica, fibromialgia, enxaqueca, e vamos embora com mais um monte de coisa, né? Tudo que vem de um desequilíbrio no nosso funcionamento cerebral, a gente vai conseguir treinar com neurofeedback, né? A questão é que TDAH, transtorno de ansiedade, são coisas que aparecem mais no nosso consultório atualmente, são coisas que têm mais estudo científico publicado, e a gente vê com mais frequência, mas ele é aplicado a todas essas situações. E não só, né, Tuian? Eu gosto de lembrar meus pacientes que neurofeedback, principalmente fora do Brasil, é muito usado por atletas olímpicos, né? Muitos desses atletas que vocês viram aí, ó, nas Olimpíadas, ganhando um monte de ouro aí, ó, faz neurofeedback para conseguir isso aí. Porque o neurofeedback, como ele melhora o nosso funcionamento cerebral, otimiza esse funcionamento cerebral, melhora muito o controle emocional, capacidade de foco, de concentração, a própria percepção, que é algo que um atleta precisa ter muito bem desenvolvido, muito mais do que a nossa, né? Eu fiz até um vídeo esses dias no Instagram falando da hora da concentração, do nível de concentração e percepção do corpo no espaço, da força que um atleta tem que ter quando ele vai cobrar um pênalti. Aquelas ginastas, a Rebeca, vamos falar da Rebeca, campeã olímpica, quando ela vai dar aqueles mortais em cima daquela trave, eu até confundi, falei cavalo é trave, aquele negócio desse tamanho, que ela dá um monte de mortal e tem que parar naquele negócio, ela tem que ter uma autopercepção, uma propriocepção muito melhor do que a nossa. E para esse tipo de situação, porque envolve melhora do funcionamento cerebral, o neurofeedback é fantástico, né? Então, ele não é muito usado só para TDAH, ansiedade, que nós estamos falando, né? Fobias, ele é muito usado para alta performance. Tuian trabalha muito com isso também, né, Tuian? É uma outra área que eu acho apaixonante também, né? Usar o neurofeedback para trabalhar com pessoas que não têm grandes queixas, né? Que não têm aquele monte de sintomas que atrapalham tanto no dia a dia, mas que querem simplesmente melhorar, né? A pessoa já é boa naquilo que ela faz, quer ficar excelente naquilo que ela já faz bem. E o neurofeedback ajuda demais, né? Tanto pessoas que estão no mundo dos esportes, também no mundo empresarial, né? Executivos de empresa que às vezes estão ali numa sobrecarga de estresse, com dificuldade de pensar com clareza e que encontram no neurofeedback uma possibilidade ali de ter um desempenho muito maior no dia a dia, né? Apesar de toda a pressão, apesar de toda a dificuldade que o ambiente empresarial pode
acabar levando, né, para essas pessoas. Na área empresarial também é bem fantástico, é uma área bem legal. Antes de eu vir embora de Vitória, eu fiz uma parceria com um médico do trabalho lá em Vitória, que ele se apaixonou, ele fez o neurofeedback comigo, ele foi meu paciente, se apaixonou com os resultados que ele teve, e se encantou, e porque queria levar o neurofeedback para dentro das empresas, né? Ele é médico do trabalho, trabalha dentro de empresa o dia inteiro, sabe o benefício que isso ia ter, e ele queria levar, não só com foco para liderança, para cargo de alta gestão, para alta performance, mas queria levar para os periódicos da empresa por causa da melhora mesmo que o neurofeedback pode trazer na vida de todos. E ele entendeu algo que os países mais desenvolvidos já entenderam, né? Esse médico, que foi meu paciente, ele entendeu que, por mais que aquilo pudesse encarecer um pouco o processo de periódico da empresa e por aí vai, mas aquilo ia diminuir absurdamente os gastos da empresa com afastamento, né? Com o funcionário que fica afastado aí por um quadro depressivo, ou porque às vezes sofreu um acidente porque a cabeça não está boa, a tensão está lá longe. O gasto com esse funcionário é muito alto. Então, ele entendeu isso perfeitamente, ele queria muito levar para dentro de empresas. E a gente chegou a montar um projeto, só que eu vim embora. Fica a dica aí para os meus colegas que ainda estão em Vitória, que já tem isso quase pronto para ser levado para as empresas. Legal. Nesse meio empresarial, uma pessoa que tem tido uma experiência muito bacana é a Pilar, que é nossa distribuidora, né, da Brain Trainer lá no México, na Colômbia. Ela tem um Sim, trabalho muito uma focado para palestra, né? empresas. Recentemente, ela fez uma intervenção até dentro de uma empresa bem grande e, curiosamente, uma empresa farmacêutica que produz remédio e eles procuraram a empresa da Pilar para fazer neurofeedback nos grandes executivos da empresa para melhorar o dia a dia deles no trabalho sem precisar de medicação. É até meio Olha engraçado só, pensar na indústria farmacêutica se rendendo ao neurofeedback também. isso é E, engraçado, é curioso pensar isso mesmo, viu? Que e aí bacana. ela apresentou para a gente algum tempo atrás, né, um relatório da evolução, assim, com números fantásticos, né, de melhora na produtividade, melhora no ambiente de trabalho, melhora, né, até no equilíbrio emocional, né, no bem-estar dos funcionários, tanto dentro da empresa quanto fora da empresa. É realmente estratégia empresarial fantástica, É, conhecer a neurofeedback. e isso agora tende a crescer ainda mais, porque com esse cenário que a gente está vivendo aí de pandemia e muitas pessoas em home office e a vida de todo mundo mudou muito, as empresas têm se preocupado muito com a questão da saúde mental, têm voltado o olhar para isso e desenvolvido metodologias e estratégias para poder melhorar a saúde dos seus funcionários, porque elas já perceberam que se não tiver boa, a produtividade cai, rendimento cai, prejuízos aumentam. E conta pra gente o seguinte, Patrícia, a gente já está quase chegando no fim aqui, o tempo passou voando. É, já tem quase uma hora que a gente está aqui conversando. Eu seria capaz de ficar mais muitas horas seguidas. É, você, como psicóloga, a gente tem alguns profissionais aqui da psicologia e de outras áreas que estão assistindo a gente aqui também. Como que você percebe o neurofeedback dentro do seu trabalho, da sua atuação como psicóloga? Você acredita que é uma ferramenta que te torna uma profissional melhor, mais capacitada? Como que ele te ajuda de uma forma que você não... o que que ele te permite fazer hoje que você não conseguiria fazer sem o neurofeedback na sua prática profissional? Nossa, eu adorei essa pergunta, Tuian, porque assim, eu falei que eu nunca mais na vida trabalharia só com a psicoterapia sem trabalhar com o neurofeedback. Atualmente, na verdade, como o neurofeedback ele toma muito tempo, eu não trabalho mais com a psicoterapia. No início eu trabalhava com as duas coisas ao mesmo tempo, vou contar como. E hoje eu já não consigo, o neurofeedback ele toma muito, então eu encaminho para os meus colegas. Porque a diferença que eu percebi desde o início
e que eu, por isso, um dos motivos de eu ter ido buscar uma ferramenta como o neurofeedback é o seguinte: na psicoterapia, chega um certo momento, a gente vai evoluindo bem com o paciente, né? Vai evoluindo, e chega um certo momento que o paciente parece que começa a estagnar, sabe? E a gente fica com dificuldade de evoluir mais. E eu comecei a perceber que quando isso acontece, isso a neurociência me ajudou, o conhecer sobre o nosso funcionamento me ajudou muito a entender isso. Eu comecei a perceber que quando a gente esbarra em quando a gente esbarra em questões que vêm de um funcionamento cerebral muito engessado, principalmente traumas, por exemplo, que a gente sabe, né, Tuian, que definem conexões, definem um funcionamento cerebral, vamos falar assim de forma mais ampla, que fica mais fácil das pessoas entenderem, definem um funcionamento cerebral muito rígido, difícil às vezes de ser tocado, de ser mudado, até o neurofeedback às vezes demora mais tempo, né? Quando a psicoterapia chegava, esbarrava em questões que poderiam deixar isso mais flexível, a gente não conseguia evoluir, sabe? E aí eu comecei a entender que em todo paciente meu que eu percebia que determinadas questões a gente não conseguia evoluir, ou às vezes chegava num certo ponto que a gente não conseguia evoluir, faltava alguma coisa para que vai ajudar a desbloquear isso. E foi um dos motivos de eu ir procurar outras ferramentas para eu trazer para o meu consultório. E aí o neurofeedback faz isso muito bem. Né? O que eu senti na minha atuação clínica é que exatamente aonde eu esbarrava com a psicoterapia e não conseguia evoluir mais, o neurofeedback vinha, como se o neurofeedback viesse do outro lado, desbloqueando isso e a gente encontrasse aqui no meio, no mesmo caminho, e aí sim conseguisse evoluir mais, sabe? Então eu senti que quando você consegue aliar o neurofeedback e a psicoterapia, você tem um resultado fantástico, surpreendente. Eu falo com os meus pacientes quando eles me perguntam assim a diferença ou me perguntam sobre isso, né? Eu explico que é como se a psicoterapia viesse de fora e o neurofeedback viesse de dentro, em direção ao mesmo objetivo, mas um vem por um caminho e o outro vem por outro. E se encontram e potencializam muito esse resultado. Então, eu comecei a sentir uma diferença na minha atuação clínica e nos resultados que eu tinha com os meus pacientes, que foi uma diferença absurda, muito potencializadora. Aí eu comecei a ver essas questões que às vezes a gente esbarrava e agarrava fluírem de forma mais natural, a gente conseguir passar por isso, sabe? E aí hoje eu não consigo visualizar outra forma de trabalho, porque quantas vezes, por exemplo, chega um, um paciente para mim com traumas, por exemplo, às vezes com transtorno de ansiedade muito grave, que a gente sabe que muitas vezes está escondendo trauma, eu não vejo a possibilidade dele conseguir evoluir bem na psicoterapia sem o neurofeedback vir flexibilizando esse cérebro tão assim, né? Tão armado, tão rígido, né? Então, isso agregou muito na minha prática clínica. Atualmente, eu não consigo mais fazer as duas coisas. Eu fazia, por exemplo, às vezes a pessoa estava assistindo, eu começava sempre a sessão com neurofeedback, porque às vezes a pessoa estava assistindo o filme que ela escolheu, e aí eu via que em determinada cena, as ondas rápidas daquele paciente começavam a subir muito. Às vezes estava ali diminuindo, por exemplo, estava trabalhando para diminuir excesso de onda rápida, que é uma coisa que a gente sabe que traz muito prejuízo. E aí estava indo bem, quando vê, começava a subir muito numa cena específica do filme. E aí eu parava o filme e começava a conversar sobre aquela cena com o paciente, e ele trazia um caminhão de coisa que aquela cena trouxe, né, e agitou e acelerou muito ele, e aí eu começava a usar a psicoterapia em cima disso, as técnicas da psicoterapia em cima dessa fala. Então eu ia fazendo esse jogo o tempo inteiro, neurofeedback e psicoterapia, interrompia o treino, ia trabalhar isso, voltava para o treino, só que a sessão começou a ficar muito extensa e eu comecei a não conseguir trabalhar tão bem as duas coisas, porque toda hora parava um, parava o outro, e aí eu tive que, com muita dor no coração, escolher ficar só com um ou só com o outro. E aí escolhi ficar com o neurofeedback. Que legal, muito bacana. Muito bom, a gente está quase no final agora. Uma última pergunta para a gente encerrar. Ah, joia.
Dentro do neurofeedback, para profissionais que têm interesse em trabalhar com neurofeedback, né, estão conhecendo, querem entender mais como funciona. Oi, parece que voltou. Você deu uma travada aí, né? Então, Isso. para profissionais que estão querendo saber mais, né, e possivelmente trabalhar com neurofeedback, a pergunta é por que fazer neurofeedback com o sistema Brain Trainer? Quais que você entende, né, depois desses anos de trajetória com a Brain Trainer, que são os grandes diferenciais que a Brain Trainer tem? Eu vou começar com o final, porque a Bright é melhor. Mas existe uma série de questões, por exemplo, eu me identifico muito com o trabalho da Bright Trainer pela questão dela propor um trabalho do cérebro todo. Né? A gente tem aí outros colegas de trabalho, outras metodologias de trabalho que vão muito no sintoma, né? E muito em algumas regiões e com base naquele sintoma. A Bright Trainer, a proposta da Bright Trainer, da formação da Bright Trainer, é treinar o cérebro todo, para a gente melhorar todo. Como eu falei, eu concordo muito com isso, porque é como a gente tentar melhorar o trânsito de uma cidade mexendo em uma única rua. Isso não funciona, né? Então, essa proposta de treinar o cérebro todo e de ser de treinadores para treinadores, então a gente está aprendendo junto o tempo inteiro, a gente discute, a gente tem grupos, né? Grupos de estudos, grupos de discussões, que a gente aprende o tempo inteiro um com o outro, discute casos, né? Eu até brinco com os meus pacientes que eles têm o privilégio de serem pacientes de vários profissionais, o que traz, assim, uma probabilidade de sucesso muito maior. Porque a gente discute muito, né, Tuian? Os colegas, os treinadores discutem muito os casos, a gente divide muito isso, né? Então, essa proposta de trabalho da Bright Trainer, a linha de trabalho da Bright Trainer, na qual nós somos formados, uma forma de se trabalhar que traz bastante sucesso. E aí, por isso, a Bright Trainer. Legal, muito bacana. Joia demais, pessoal. A gente vai encerrando por agora. Patrícia, muito obrigado pela sua participação. É realmente muito bacana poder conhecer você um pouco melhor, a gente trocar esse monte de informações bacanas. Eu que Gente, sigam. agradeço, foi muito bom. Ficaria aqui falando mais uma hora e meia. O assunto é sempre legal, né? A gente sempre consegue ir desenvolvendo tanta coisa legal a partir dessas conversas. A Patrícia tem esse lado bastante técnico também, né? Eu me identifico muito, né? Tanto eu quanto a Patrícia temos esse lado bem técnico, assim, de seguir a metodologia, aprofundar na teoria. Então, a Isso gente já aí. teve muitas boas conversas, né? Pessoal, sigam a Patrícia nas redes sociais, no Instagram. O Instagram dela tá aí para quem quiser ver o conteúdo que ela tem produzido. Tem muitos vídeos bacanas que ela tem gravado. E sigam também o perfil da Brain Trainer aqui no Instagram. Quem tiver dúvidas que porventura não foram respondidas, podem ficar à vontade para procurar a Patrícia. Escreve para a gente também no À canal da Brain vontade, Trainer aqui. podem me escrever, perguntar. Eu vou andar aqui para casa afora, porque eu vou botar meu celular para carregar. Quem tiver dúvida, pode me mandar, pode mandar aí no Instagram, respondo com o maior prazer. Legal demais. Então, tá ótimo, pessoal. Vamos ficando por aqui. Grande abraço para todos. Abraço, Patrícia. Obrigada, Até Tuian. mais. Boa noite a todo Valeu. mundo. Tchau, tchau.